A dimensão cronológica do Evangelho. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje a gente continua a nossa saga de estudos da carta aos Gálatas, nesse momento da série, falando um pouco da perspectiva da teologia reformada de Frank Tillman, a partir da leitura de um dos capítulos desta teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética, do Frank Tillman, que é um professor de Novo Testamento, lá em Samford, lá no Alabama, nos Estados Unidos, presbiteriano, calvinista, e a gente está então tentando entrar dentro desse universo de pensamento que é a Carta aos Gálatas, e nesse momento da série entrando um pouco mais em questões de interpretação, e antes de eu oferecer a minha interpretação, que virá ao final da série, a gente está trabalhando um pouco visões dentro do universo cristão, e a gente escolheu aí trabalhar um pouquinho a perspectiva da teologia reformada do Frank Tillman nesse material aqui. Depois a gente vai ainda fazer acho uns 4 ou 5 vídeos ainda sobre o restante desse capítulo, e depois na próxima fase desta série a gente vai falar sobre a teologia luterana de Udo Schnelli, falando aí sobre a Carta aos Gálatas. Então a gente ainda tem muita coisa legal para a gente debater, discutir, entender. Conquanto eu não esteja oferecendo a minha interpretação ainda, a gente já vai apontando algumas áreas de discordância para adiantar e facilitar o nosso trabalho lá na frente. Seja como for, eu recomendo a teologia do Frank Tillman, apesar das muitas discordâncias que tenho com a visão calvinista de uma forma geral. Mas é um material bem interessante e que vale a pena ser conhecido a despeito dos problemas e das dificuldades desse tipo de material. Nenhuma teologia é perfeita, os seres humanos não concordam entre si em relação a milhares de questões, então a gente não pode esperar que a gente vai encontrar um reflexo de nós mesmos na produção acadêmica, literária a respeito da palavra de Deus, mas a gente deve respeitar as pessoas que se dedicam à educação teológica da igreja, ainda que a gente também tenha o direito de apontar, mesmo de forma veemente, as nossas discordâncias, como é absolutamente natural, não é verdade? Beleza? Então, nesse vídeo, a gente vai tratar hoje de um dos tópicos mais problemáticos, mais complicados de toda a teologia, em toda a história do cristianismo, que tem um pouco que ver com a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, o que passou e o que permanece, em função da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Gálatas é uma carta que tem muito a contribuir para essa discussão, ainda que nem sempre seja bem entendida, pelo menos na minha perspectiva, e creio que o Frank Tillman não entende muito bem esta relação entre Antigo e Novo Testamento em Gálatas, mas a gente vai, com toda tranquilidade, expor o pensamento do teólogo reformado, já apontar algumas áreas de tensão e de problemática para chamar a atenção de vocês, e no futuro a gente vai poder se posicionar de uma forma um pouquinho mais específica sobre aquilo que creio ser o sentido mais correto dentro desta relação, e de fato é um dos temas mais extraordinários para se debruçar no universo da teologia, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai ler aqui da página 316 até a página 319, naturalmente fazendo as pausas e comentando, para que não fique muito cansativo, para aqueles que tenham interesse de consumir o conteúdo e, de fato, pensar com profundidade a respeito da Carta aos Gálatas, que é um dos documentos mais extraordinários da Palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Tá? Então vamos lá, Frank Tillman diz o seguinte: Paulo crê que os Gálatas e seus mestres cometeram um erro crasso em relação à observação do tempo. Ao voltar para a lei mosaica, os Gálatas estão fazendo o relógio voltar para o período no qual Deus iniciara o cumprimento de suas promessas registradas na Escritura, regressando ao tempo em que predominavam os elementos fracos e pobres. Gálatas 4, verso 9. Na tentativa de cessar essa regressão, um dos propósitos mais importantes de Paulo na carta é asseverar contra o ensino dos perturbadores
as dimensões cronológicas críticas do Evangelho por ele pregado. Então, nesse primeiro parágrafo, o Frank Tillman ele destaca algumas coisas interessantes. Dentro da leitura que o Frank Tillman faz, Paulo olha para os Gálatas que agora estão sendo seduzidos e desviados para um evangelho, pseudo-evangelho legalista, judaizante e tudo mais. Paulo vê os Gálatas e esses mestres cometendo um erro crasso em relação à história da salvação. A história da salvação tem um desenvolvimento, né? Ela tem uma narrativa, ela tem um fluxo em direção à manifestação última do reino de Deus. E quando você tenta pensar um pouco dessa perspectiva, desse fluxo, vamos pensar que você pudesse dividir esse fluxo em 10 períodos, em 200 milhões de períodos. Se você estiver no 8º período, não adianta você querer ficar voltando para o 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º, né? Você tem que ir para frente, para o que resta, para o que falta, para a direção daquilo que o próprio Deus colocou, né, na dinâmica do tempo, enfim, ao rumo, à conclusão da história. E de alguma maneira, ao os Gálatas darem atenção aos judaizantes, e de alguma forma começarem a olhar um pouquinho para trás, talvez eles estariam então confundindo um pouco o fluxo dessa narrativa e dessa história e tentando fazer o impossível, né? Voltar no tempo e fazer com que a seta do tempo não aponte agora para o futuro, mas aponte para um passado, aqui descrito como elementos fracos e pobres, né? Inclusive Gálatas 4:9, né, o texto que ele fala, né, onde Paulo escreve, né, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Eu, inclusive, quando comentei esse verso, quando a gente analisou o capítulo 4 da Carta aos Gálatas nessa série, né, falando das questões introdutórias, eu inclusive destaquei que Paulo provavelmente não pode estar falando para os Gálatas como se eles guardavam a lei de Moisés antes e agora estão querendo voltar ao que eles faziam antes, né? Inclusive isso é um ponto importante. Então, para que os Gálatas estejam voltando no tempo, a pregação dos judaizantes, de alguma forma, poderia corresponder a crenças que eles tinham anteriormente, e a crença em Cristo deveria libertá-los e colocar em perspectiva futura as questões da história da salvação, e agora, através da sedução judaizante, eles poderiam estar voltando atrás no seu próprio entendimento, tá? Porque de fato existe esse fluxo histórico, esse fluxo da história da salvação, que deve ser respeitado. Tá? Entretanto, em nenhum momento Paulo faz a leitura de que o que passou consistiu unicamente de elementos fracos e pobres. Pensa o seguinte, antes da existência da igreja cristã dos Gálatas, fundada por Paulo no 1º século, a história da salvação conteve atos extraordinários, fortes, poderosos, riquíssimos da parte da manifestação divina, né? Inclusive a própria criação, imagine o poder, né, a riqueza daquela simples frase, haja luz, e aí na realidade houve luz, né? Então não dá para se dizer que tudo aquilo que passou é fraco e pobre, o que importa é daqui para frente, né? Não sei se é bem essa retórica de Paulo. Inclusive elementos centrais para as próprias convicções paulinas, né? O êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a libertação da escravidão, e toda a complexa história de Israel, com seus altos e baixos, contiveram sim inúmeros elementos de milagre, de manifestação poderosa de Deus, de teologia extremamente rica, de revelações extremamente ricas em relação ao santuário, a graça de Deus, a redenção, derramamento do sangue, purificação do pecado, perdão do pecado, expiação.
Inclusive, tudo aquilo que o Evangelho, né, vai ensinar vai ter como base tudo isso. Né? E se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, poderoso é o fundamento que fundamenta essa retórica, essa linguagem, esses conceitos do poderoso Evangelho, né, que vêm todos da lei do Antigo Testamento, dessa história toda. Tá? Então, quando o Frank Tillman tenta usar a linguagem aqui de Gálatas 4:9 para ter essa inferência de que tipo, o que passou é pobre e fraco, o que importa é daqui para frente, não sei se essa é a melhor aplicação possível, né? Pegar um texto bem fora do contexto para usar a linguagem para tentar imprimir um pouco dessa ideia de que o que importa era fraco e pobre, aliás, o que passou era fraco e pobre, o Antigo Testamento é fraco e pobre, o que importa agora é o Novo Testamento e tal. Essa visão simplista é uma visão que inclusive faz muito mal ao cristianismo, pelo menos na sua manifestação mais popular, porque passa toda a impressão de contradição, né, na revelação. Né? Antes Deus falava uma coisa, agora ele fala outra. E o que importa, e assim, se você tentar crer no que ele falou antes, você é um baita de um herege, idiota, imbecil, que o que importa é o que se falou de um certo período para frente. Então, eu não sei, sabe? Eu creio que as críticas precisam amadurecer, né? A visão dessa relação complexa entre Antigo e Novo Testamento precisam amadurecer, né? Na minha perspectiva. Isso não quer dizer que não exista um fluxo na história da salvação e que não tenham elementos do Antigo Testamento superados no Novo Testamento. Assim como existem elementos do Novo Testamento superados na história da igreja e na manifestação da igreja cristã hoje. Então você vai nas igrejas, as mulheres não estão usando véu. E por quê? Porque o que Paulo ensina em 1 Coríntios 11 está historicamente superado. Para o bem ou para o mal, aí existem implicações, enfim, pessoas que acreditam numa literalidade da aplicação daquilo, outras que não, mas o fato é que 99,99% das igrejas cristãs, das mulheres cristãs, não tem essa crença e essa prática naquilo que Paulo mesmo ensinou, né? Então, se essa superação acontece em relação ao que Paulo ensinou para frente, é natural que também existam inúmeras superações de questões do Antigo Testamento na história da salvação, na época dos Gálatas e posteriormente na história e até hoje. Tá? Então, né, há que se pensar com muita cautela, tranquilidade e profundidade sobre esses temas. Né? Beleza. Aí o Frank Tillman diz assim, que Paulo em Gálatas ele vai iniciar a sua argumentação falando de Abraão, quando ele vai pegar essa narrativa, esse fluxo da história. E aí ele continua dizendo assim, a Escritura afirma que Deus abençoaria todos os gentios por meio de Abraão. E Paulo, ligando essa promessa a outras similares, observa que todas elas foram feitas não somente a Abraão, mas a sua semente. Citando Gênesis 15, verso 18, Paulo faz referência às promessas de Deus de dar a Abraão muitos descendentes, de colocá-los em uma terra própria e de abençoar as nações mediante Abraão, como o Deus da aliança com Abraão. Gálatas 4, 24. Essa aliança, conforme Paulo destaca, é anterior a todas as outras alianças e é eterna. De modo semelhante ao testamento humano, tendo sido ratificado, ninguém pode adicionar nada ou subtrair nada. A aliança foi provisoriamente cumprida no nascimento de Isaque, filho de Abraão e de sua mulher Sara, e não no nascimento de Ismael, filho de Abraão, e da escrava Agar. Gálatas 4, versos 21 a 23. Esse cumprimento provisório, todavia, apenas prefigurava a realização futura e final desta aliança. Tem bastante coisa assim, que eu gostaria de destacar na retórica, na linguagem do Frank Tillman. E assim, vamos lá. Ok. De fato, Abraão é um personagem central de um certo começo da história do povo de Deus. Em geral, o recurso à história anterior de Adão e Eva, é um recurso um pouco mais complexo, é um recurso marcado pela queda e por uma desgraça muito complicada, né, na perspectiva da queda, que inclusive contextualiza todo o pecado, toda a morte,
e tudo mais. E aí um pouco depois do amadurecimento dessa queda que Abraão meio que surge na história. Então, Paulo aqui em Gálatas, ele não faz o recurso a Adão, como ele vai fazer o recurso lá em Romanos, mas ele começa a história com Abraão. Beleza. E aí existe toda aquela ideia, né? Abraão seria pai de muitas nações, ou as nações seriam abençoadas, e a mulher dele é estéril. E aí tem o plano humano para ele então casar-se com a serva, e aí nasce Ismael, e depois Deus vai esclarecer que não é bem isso, que vai nascer um filho de Sara, que já há muito tempo não pode ter filho, né? E ela dá risada, e tem toda aquela experiência bem interessante, mas depois lá em Romanos, inclusive, Paulo vai dizer que Abraão creu contra a esperança, e creu que Deus podia fazer o impossível, e tipo, como ele podia dar um filho de Sara, ele podia ressuscitar morto, ele podia dar vida ao que não tem vida, dar existência ao que não tem existência. Esse é o Deus criador, esse é o Deus todo-poderoso. E ele crê, ele dá glória a Deus e cumpre-se a promessa e nasce Ismael, né? E é tudo muito interessante, né? E aí existe então essa promessa que é ou que amadurece em uma aliança entre Deus e Abraão. E o Frank Tillman fala algumas coisas aqui, que eu não sei se são bem verdade, tá? Essa aliança, conforme Paulo destaca, é anterior a todas as outras alianças e é eterna, essa aliança entre Deus e Abraão. Eu não sei se isso é verdade. Depois, lá nos profetas, vai se dizer de uma aliança com Adão, e Adão se portou aleivosamente contra a aliança. Então, se de fato essa é a leitura correta, e tem uma discussão lá do texto, acho que não sei se é Miqueias, alguma coisa assim, não lembro. Se de fato houve uma aliança com Adão, como inclusive a maioria dos aliancistas defende, então essa já é uma aliança anterior à aliança de Deus com Abraão, tá? E essa coisa de que essa aliança de Deus com Abraão é a aliança eterna, também não ressoa a linguagem bíblica que fala, né, num contexto um pouco diferente, né? A aliança do sangue de Cristo, a nova aliança, é a eterna aliança, mas a aliança de Deus com Abraão ser a aliança eterna, não. Ainda que naturalmente Paulo faça um pouco dessa conexão, né? A aliança com Abraão amadurece na aliança com o descendente de Abraão, né? Que é a nova aliança, a aliança eterna. E aí, a partir do momento que se crê no descendente de Abraão, se é filho de Abraão, independentemente da circuncisão, assim como ele recebeu a promessa antes de receber a circuncisão. Então, Paulo faz um argumento interessante a partir da história, a partir da perspectiva, tá? Mas ele não faz a aplicação que o Frank Tillman diz que ele faz, ou é uma questão meio complicada, mas o importante aqui não é simplesmente identificar qualquer bobagem que o Frank Tillman fale, mas é demonstrar para vocês o que está presente no texto, o que não está. Pode ser inferido aqui o que o Frank Tillman está falando? Pode, mas não necessariamente essa é uma inferência correta, tá? Então é importante a gente atentar para isso quando a gente entra no mundo da interpretação. Existem milhares de formas de tentar explicar a história bíblica. Elas podem inclusive ser plausíveis, mas elas não são necessariamente verdadeiras, o que inclusive contextualiza um pouco das discordâncias entre as igrejas, né? E as tradições, e as pessoas, e os estudiosos, os exegetas, e essas coisas todas. Beleza. E aí, o Frank Tillman diz que a aliança foi provisoriamente cumprida no nascimento de Isaac. Foi um cumprimento provisório que simplesmente prefigurava uma realização futura e final dessa aliança. Eu não gosto muito também dessa linguagem do provisório, ainda que a imagem não seja herética, não seja nem sequer equivocada. Mas eu entendo que talvez a melhor forma de colocar a questão seria que o nascimento de Isaac era de alguma forma tipológica ou um cumprimento inicial de algo que vai amadurecer na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá? Que é o descendente de Abraão verdadeiro, que é aquele que cumpre a promessa, em quem se cumpre a promessa,
e é nele que são abençoados os crentes, né? Tanto quanto o crente Abraão, né? Inclusive o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, o evangelho é o evangelho de Deus, de Cristo, do Senhor Jesus. Então já coloca essa figura de Cristo desde a gênese da história do povo de Deus, né? Inclusive, provavelmente é ele em pessoa que chama Abraão e que Abraão chama de Deus, né? Enfim, é tudo muito interessante, mas a vida de Isaac, como fruto da promessa de Deus, ela de alguma forma não é que ela é um cumprimento provisório, é que ela é um cumprimento tipológico inicial daquilo que vai amadurecer num milagre maior do que o milagre do nascimento de Isaac. O nascimento de Cristo é um milagre muito maior, é Deus se fazendo homem. Se você quiser explodir a sua mente, é você pensar nessa dinâmica. Deus na humanidade, Deus em pessoa feito homem. Não é simplesmente Deus Todo-Poderoso dando um filho a um homem de uma mulher que já tem o ventre estragado porque já é idosa e já não funciona e nunca funcionou a vida inteira. Isso já é um milagre extraordinário. Mas Deus se fazer homem e nascer de um ventre de uma mulher é um pouquinho maior. Então, enfim, eu sou meio chato com a linguagem mesmo, então eu não gosto muito dessa linguagem aqui do Frank Tillman, mas também não é absurdo o que ele está falando, é tranquilo e tudo bem. E vamos de suquinho de maçã um pouquinho, né? Ok. Aí o Frank Tillman continua dizendo assim, Paulo diz, mais de 400 anos depois, 430 anos depois, dessa aliança com Abraão, Deus fez outra aliança com seu povo, cujas estipulações foram registradas na lei mosaica. 3 aspectos dessa lei mosaica posterior são importantes para Paulo, e aí ele vai destacar essas 3, esses 3 aspectos, tá? Beleza. É interessante no universo do estudo da Carta aos Gálatas que, por exemplo, de fato existe uma diferença de 430 anos entre Abraão e Moisés. Beleza. Entretanto, não existe uma diferença de 430 anos entre a promessa e a circuncisão, né? Então Deus deu a promessa e depois instituiu a circuncisão. Existe aí toda uma dinâmica, né? Em relação a essas questões aí. O que acontece é que Paulo ele evita essa proximidade da relação de Abraão, né? Enfim, a relação de Deus e Abraão em relação à promessa e à concessão da circuncisão. E Paulo dá uma dilatada nesse tempo e ele não compara a promessa e a concessão da circuncisão a Abraão. Ele compara a concessão da promessa a Abraão e a lei que só veio 430 anos depois, que aí, depois que tira o povo da terra do Egito, aí Deus vai dar as instruções do santuário, e aí vai ter todo o contexto da revelação, né? E aí vai escrever tudo ali naquele contexto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Alguns dizem também que Jó é escrito um pouco nessa época, aí é um pouco de discussão um pouco complicada. Mas o argumento de Paulo, ele compara 2 coisas, né? Ele faz aquele argumento assim, meio generalizante, né? Ele não é minucioso nesse aspecto. Em algum momento, Paulo vai ser muito minucioso. Quando ele fala, e o descendente é Cristo, que a palavra está no singular, ele é muito minucioso. Mas aqui, entre a promessa a Abraão e a concessão da lei, ele é menos minucioso, evitando o lapso menor de tempo, a coisa um pouco mais íntima na relação da promessa e da circuncisão, porque isso não vai ser muito útil para o argumento de Paulo. Eu não estou querendo inferir que Paulo está sendo desonesto, porque de fato existe uma diferença de 430 anos entre a promessa a Abraão e a lei mosaica. Beleza, isso é plenamente verdade, Paulo tem todo o direito de contar a história dessa forma, sem se complicar. Sem expor que há uma conexão um pouco mais rápida, um pouco mais íntima entre a promessa e a circuncisão em Abraão. Tá bom? E naturalmente também, eu não estou aqui dizendo que a circuncisão ela deve prevalecer, e ela deve ser praticada, e ela não foi abolida, não é isso, tá? Mas é importante a gente identificar que Paulo não conta a história toda. Então quando a gente analisa Gálatas, a gente analisa uma parte da história, não a história toda.
Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma leitura maior ainda do que a carta aos Gálatas coloca diante de nós, a gente pode fazer, porque a gente tem acesso ao texto bíblico, não só a carta aos Gálatas, mas a própria história de Abraão, o livro de Gênesis. E a gente pode ampliar, inclusive, as discussões em relação a todas essas questões. Seja como for, Paulo também escreve uma carta concisa, curta, não vai ficar discutindo absolutamente tudo sobre tudo, e vai colocar agora aspectos da lei mosaica que vão ser importantes na argumentação dele, que vai de alguma forma ajudar ele a justificar por que os Gálatas não estão indo numa boa direção, dando ouvidos aos judaizantes da circuncisão, da aliança, né, mosaica e dessas questões todas, especialmente quando elas forem ter algum tipo de implicação de que elas podem rivalizar com Cristo. E aí, de fato, Paulo é extremamente radical ao dizer não, nada rivaliza com Cristo, e nesse ponto dá para dizer amém perfeitamente para o que Paulo entende. Não tem nenhuma implicação herética no cerne do que Paulo diz, conquanto hereges usem, né, as frases de Paulo, os conceitos de Paulo, para pregar um antinomismo demoníaco e uma contradição interna na revelação, essas coisas todas. Conquanto também não admitam que é contradição, né? Eles dizem só que é esse fluxo, né, da história da salvação, onde a lei mosaica ficou para trás, né? Então agora o Deus único ficou para trás, o não matarás, não furtarás, não ficou tudo para trás, né? Óbvio que não. E aí a gente percebe que, na verdade, o argumento é bem geral e amplo, mas os pontos de ataque em relação à lei mosaica são um pouco mais específicos, né? A guarda do sábado, a distinção de carnes limpas e carnes imundas, a circuncisão, e não tem muito além disso, né? Talvez aí algumas sensibilidades de rituais e purificação lá do antigo Israel, mas não tem mais templo mesmo. Então, basicamente, se usa uma retórica de superação da lei, mas só para falar de meia dúzia de aspectos da lei, porque os demais aspectos, aparentemente em tese, estão todos vigentes, inclusive dízimo, né, na mentalidade de alguns. E aí as discussões são infinitas, né? Ok. E aí vamos ver esses 3 aspectos principais da lei mosaica que supostamente Paulo vai usar para dizer para os Gálatas que, ó, esse caminho não é um bom caminho por 3 razões. Quais são elas? Vamos lá. Em primeiro lugar, na visão do Frank Tillman, é o seguinte: a lei mosaica amaldiçoou quem violasse suas estipulações. E pelo fato de ninguém ser capaz de cumpri-las, o povo de Deus incorreu na maldição da lei. Para demonstrar esse ponto, Paulo cita Deuteronômio 21, verso 23, e ao fazê-lo, conecta-se a um tema proeminente da Escritura, encontrado em Deuteronômio. De acordo com esse tema, a aliança mosaica continha bênçãos decorrentes da obediência e maldições advindas da desobediência. E a tendência natural de Israel era para a desobediência. Esse é o motivo de os babilônios terem capturado Judá, destruído Jerusalém e levado os israelitas para o exílio. O interesse de Paulo é que os judeus conhecedores da história do povo, registrada na lei e nos profetas, deveriam saber que a desobediência e a justa maldição da lei destacavam-se na era da lei mosaica. Qualquer um que prestasse atenção à condição dos judeus sob o domínio romano, poderia perceber os efeitos dessa maldição à sua volta. Existem zilhões de questões a respeito das quais se deve, né, debruçar num ponto como esse aqui, né? Isso é bem interessante e a gente vai perceber algumas coisas assim meio pesadas em relação à retórica religiosa do Frank Tillman em relação a algumas questões complicadas. Então ele cita que o Paulo está construindo seu argumento com base em Deuteronômio 21, 23, que diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite,
mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a herança que o Senhor Deus te dá em herança. E aí existem outras citações do tipo, né, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas na lei para as cumprir, enfim. E aí o Frank Tillman faz a interpretação superficial e tradicional da reforma calvinista e não sei mais o que. Então, quais são as premissas dessa argumentação? Que existe uma maldição na lei mosaica para quem violasse as suas estipulações, e pelo fato de ninguém ser capaz de cumprir a lei mosaica, então o povo incorreu na maldição da lei. Agora, vamos dar uma pausa nesse argumento e vamos avaliar se de fato as coisas são assim. Veja bem, Deus deu uma lei, e nessa lei tem bênçãos se obedecer e maldições caso desobedecer. Mas Deus tornou impossível que essa lei seja obedecida, e essa lei com certeza será desobedecida. E agora haverá uma punição, que inclusive é dita ser justa, porque as pessoas transgrediram a aliança, os mandamentos, a lei. Veja bem, se as coisas funcionarem dentro de uma retórica superficial dessa forma, não é nem um pouco justo que as pessoas sejam condenadas pela transgressão da lei, se só o que elas podem fazer é transgredir a lei. Pelo fato de ninguém ser capaz de cumprir a lei, aí a maldição da lei é o que se torna realidade. Pô, peraí. Que história é essa de que é impossível cumprir a lei? Como assim? De onde vem isso? Bom, aí nesse ponto a gente precisa pensar algumas questões bem importantes. É impossível matar um cordeiro para expiação do seu pecado? É impossível cumprir aquele ritual lá de Levítico 16? Tem inclusive um monte desses rituais descritos aqui, não só em Levítico 16, Levítico 4. Vamos dar uma lida assim, tipo, breve, tá? Vamos lá. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito. É impossível oferecer um novilho sem defeito pelo pecado, quando se peca? Não é impossível, né? Então, se não é impossível assim fazer, de onde que vem a ideia de que é impossível guardar a lei? Porque aparentemente é plenamente possível fazer o que a lei diz. Inclusive a própria lei diz isso, né? Deus não colocou a Torá no céu para que você não alcance. Ela está aqui, ó, ao nosso alcance. Inclusive depois 1 João vai manifestar um pouco sobre isso, vai falar que os mandamentos de Deus não são penosos. Deus não dá uma lei impossível de ser cumprida e te amaldiçoa porque você não cumpriu o que era impossível cumprir. Se existe bênção pela obediência e maldição pela desobediência, é óbvio que pode se obedecer ou desobedecer. E aí, dentro desse ponto, precisa ser trabalhado um pouco um outro sentido. A lei de Deus, ela define o que é certo e o que é errado. E ela nunca relativiza o que é certo e o que é errado. Então ela sempre está contra o que é errado. Especialmente dentro desse ponto, a gente evoca a lei moral mesmo, né? Não simplesmente o fazer aqui o ritual, né? Então, as implicações por detrás dos mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar, não cobiçar, honrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão e etc. Mais cedo ou mais tarde, elas terão por implicação uma vida sem pecado. E é fato que ninguém tem uma vida sem pecado, tanto que tem todo esse sistema de expiação do pecado, porque todo mundo peca. Inclusive todo israelita era obrigado a participar desse sistema de alguma forma, orando voltado para Jerusalém, na hora do sacrifício da tarde, o sacrifício diário, o tamide, ou participando no dia da expiação. Ninguém consegue viver sem participar desse esquema, por quê? Porque dentro da lei, diante da lei moral, todo mundo peca. Então, para você dizer que obedecer à lei é impossível, você precisa pegar um aspecto específico da lei e não a lei como um todo, né?
Então podemos dizer o seguinte, é impossível ser absolutamente perfeito diante de uma lei perfeita na condição de pecado e de pecador que vive o homem após a queda. Opa, aí a gente pode dizer que sim. Mas aí é um aspecto específico da lei, não a lei por completo, até porque se você for pegar a lei mosaica, ela tem todo esse sistema de expiação justamente para expiar, perdoar, limpar, purificar, santificar, transformar o homem em relação ao seu pecado, para que Deus habite no meio dele, porque senão Deus nem vai habitar lá no meio do povo de Israel, tá? Então, o que acontece? Se a gente vai estabelecer um aspecto específico da lei de Deus para dizer que ela não pode ser obedecida, a gente precisa aplicar algumas das imagens de Paulo a aspectos específicos da lei e não a lei de uma forma geral, tá bom? Então, por exemplo, se existe de fato uma superação da lei na história da salvação, é necessário entender de que aspectos da lei está se falando ou não. Não pode haver uma superação completa da lei, a menos que você queira negar aspectos absolutamente fundamentais da revelação, do tipo que Deus de Israel é o Deus verdadeiro e criador do universo. Você só pode abandonar completamente a lei se você abandonar todas as convicções da lei. Se não é esse o caso, se o Evangelho não nos chama a abandonar, por exemplo, a noção de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, então qualquer superação da lei nesse processo é a superação de aspectos específicos da lei, e não da lei de uma forma ampla, geral e restrita e completa. Então toda essa retórica de que existe uma dimensão cronológica do Evangelho na qual a lei está superada, ela pode ser mantida, mas ela pode ser mantida em sentidos específicos e não em sentidos gerais, tá? Isso é extremamente importante. Ok. E aí, o que acontece? O Frank Tillman ele vai dar agora uma segunda suposta razão por que Paulo, né, coloca um freio um pouco nas questões da lei mosaica em relação aos Gálatas, temendo um pouco aí esse processo judaizante, né? Por que esse processo poderia ser perigoso, né, para os Gálatas? Porque além desse problema aí da maldição da lei, porque ninguém cumpre a lei, etc., né, que é um argumento meio troncho, existem algumas verdades por detrás disso aqui, mas as coisas precisam ser um pouquinho melhor explicadas. O Frank Tillman quer explicar o universo inteiro em uma frase, em um parágrafo, aí não dá, né? E aí o Frank Tillman diz que tem um segundo aspecto da lei aí que pode ajudar aí a gente entender o que Paulo quer dizer para os Gálatas, né? Mais ou menos, né? E aí ele escreve assim, em segundo lugar, Deus outorgou a lei não só para que as pessoas guardassem suas várias estipulações e fossem justificadas por seu cumprimento, mas também para definir especificamente o pecado e confinar todas as coisas sob o poder do pecado. Paulo fala desse período de domínio da lei de modo metafórico, como experiência similar à escravidão. Gálatas 2:4, Gálatas 4, versos 1 a 11, versos 21 até o capítulo 5, verso 1. E afirma que o símbolo desse período é Ismael, o filho de Abraão e da escrava, e não Isaque, o filho da livre que nasceu segundo a promessa. Ainda que Paulo não o diga especificamente, essa identificação da vida sob a lei mosaica, aliás, essa identificação da vida sob a lei mosaica com a escravidão, provavelmente significa que as pessoas, enquanto vigorava a lei, jaziam sob o poder do pecado. E a penalidade prescrita para os desobedientes era a morte e o exílio. Milhões de coisas podem ser ditas aqui sobre as frases do Frank Tillman. Primeiro, esse negócio de que Deus não deu a lei só para as pessoas guardar e se justificar por ela, mas também para revelar o pecado. Mas peraí, pausa nesse momento. Deus deu a lei para alguém se justificar pela lei? Será que é isso mesmo que a teologia bíblica ensina? Bom, é verdade que muita gente faz essas leituras bem legalistas do Antigo Testamento, como se de fato Deus estivesse prometendo
um caminho de salvação por obras e que agora chega no Novo Testamento, faz essa ruptura e agora é diferente do que era antes. Mas a gente entende que essa leitura é uma leitura de implicações extremamente graves, né, especialmente para as noções da imutabilidade de Deus, que inclusive abrem espaço para heresias marcionitas, por exemplo, de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, o que a mensagem do Antigo Testamento é absolutamente divorciada da mensagem do Novo Testamento. E nada disso precisa ser inferido a partir do que Paulo ensina em Gálatas, tá? A conexão da ideia do domínio da lei com a questão da escravidão, à luz da imagem de Ismael, o filho da escrava, e tudo mais, representam, na verdade, uma metáfora muito interessante, muito importante, que especialmente retrata o povo judeu sem Cristo, e talvez agora o judaizante cristão não está entendendo a gravidade desse problema aqui. Então Paulo tenta abrir a mente dos Gálatas e também dos seus próprios inimigos judaizantes cristãos, judeus cristãos que ainda não tinham entendido a gravidade do problema de Israel, que inclusive é vista, né, na própria experiência de Paulo. Paulo era um homem circuncidado, fazia tudo, entre aspas, direitinho, né, segundo a tal da lei, e ainda assim estava sem Cristo, lutando contra Cristo, e se continuasse assim ia se perder, porque Cristo é o Salvador. Inclusive já falei isso várias vezes aqui nessa série, né? Então, dessa perspectiva, Paulo entende que a adesão a toda essa lei não vai resolver se isso te colocar em contraposição a Cristo. Não vai resolver o seu caso em termos de salvação, né? Você não vai ser o verdadeiro filho de Abraão por esse caminho, até porque antes desse caminho, Deus deu uma promessa a Abraão na qual ele creu, e isso foi imputado para a justiça, e agora é necessário crer. Não simplesmente estar ligado a uma família por um monte de traços genealógicos e de tradições e rituais, de lei. Então Paulo tinha uma experiência muito particular em relação ao tema e usa essas imagens do filho, da mulher escrava para simbolizar esse povo escravo nessa situação, especialmente no que eles estão escravizados dentro de uma visão, de uma tradição, de uma religião, do estilo de vida e etc., que lhes impede de entender a obra libertadora daquele que é o único libertador verdadeiro, que é Cristo, né? Que inclusive no Evangelho ensinou, se o Filho vos libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você de alguma forma agora rejeita a libertação que vem do Filho de Deus, agarrando-se às prerrogativas da genealogia da lei, você está num caminho de escravidão. Mas isso não impugna a lei como sinônimo de promotora da escravidão e do mal. Inclusive, a função da lei não é dizer não ao mal, ou definir o mal e dizer isso é mal, isso não, por isso deve haver expiação por isso, e porque isso é pecado, e isso é que trouxe a morte, para que Deus habite no meio e conduza as pessoas à vida. Então, se assim é, se de fato a lei revela o que é pecado, ela não pode escravizar as pessoas como se ela fosse pecado, tá? Então também é necessário entender que se existe uma retórica plausível de escravidão pela lei, isso é de um aspecto, de uma postura, de um entendimento, de uma relação específica com a lei, e não a lei de uma forma mais ampla e geral. Inclusive lá no Novo Testamento vai se dizer que a lei de Deus é o quê? É a lei da liberdade. E nesse aspecto lá, Tiago faz referência aos próprios 10 mandamentos que estão na lei mosaica. Não adulterarás, não matarás, a lei régia e etc. Aquela coisa toda. Não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, não é pela lei da escravidão. Então veja, toda a retórica de Paulo de fazer algum tipo de conexão da vida sob a lei com a escravidão precisa ser entendida como um aspecto muito específico e não a lei ou a essência da lei, que inclusive é o próprio caráter de Deus, é a própria noção do que é o amor, o que é a vontade de Deus, que é o contrário da escravidão, né?
Então é necessário tomar muito cuidado. Claro, a depravação do homem é tão grave que pode tornar até mesmo aquilo que foi dado para a vida como morte, aquilo que foi dado para a liberdade como escravidão. E aí talvez isso que Paulo esteja apontando, não só em Gálatas, mas em Romanos, que a lei que foi dada para a vida acabou sendo para a morte pela postura do homem, pelo poder do pecado, pelo engano do pecado, pelo poder da carne, pela obra de Satanás. Mas quando Cristo desfaz a obra de Satanás, a obra do pecado, a obra da morte na ressurreição, na cruz e tudo mais, o que há não é uma libertação daquela lei maligna. O que há é uma libertação do pecado que é maligno, que a lei já dizia que era maligna. Enfim, né? Com calma que essas coisas vão muito, muito longe, né? E aí eu acho muito interessante que o Frank Tillman aqui ele diz, né? Ainda que Paulo não diga isso, o que ele quer dizer é isso. É muito difícil escapar da gente tentar explicar o que Paulo diz, e aí a gente vai usar as nossas palavras ao invés das palavras de Paulo. Isso é inescapável, porque isso faz parte do universo da interpretação, da hermenêutica, da exegese e tudo mais. Mas é muito importante cada um entender que existe diferença entre o que Paulo disse e o que a gente acha que ele diz, ou o que a gente diz que ele diz, ou o que a gente interpreta que ele quer dizer. E isso deve ser afirmado não para ficar colocando dúvida na cabeça das pessoas, mas para elas identificarem que não basta você pegar, abrir a Bíblia em Gálatas, usar uma retórica XYZ, a favor disso, a favor daquilo, dessa tradição, daquela tradição, e acabou a discussão. A discussão nem começou, né? Precisa tomar um pouco de cuidado. Tem muita gente que ouve, por exemplo, a teologia reformada refletindo sobre Gálatas e fazendo essa leitura tradicional dessa antítese entre lei e graça. Então, se você vive pela graça, você não pode ter nada a ver com a lei. E isso quer dizer, inclusive, que inclusive a própria reflexão sobre a lei, a tentativa de obedecer à lei já é herética e antigraça. Então, tipo, é completamente absurdo pensar isso, inclusive, né? Inclusive porque a própria graça de Deus tem como fonte conceitual a lei, né? Não é o cordeiro que derrama sangue segundo a lei, não é ele que expia o pecado, que é a graça. Então a leitura superficial e antitética da lei e da graça é uma leitura absurda, de implicações horríveis, de consequências terríveis na história do cristianismo. Então, sabe, se eu pudesse ajudar vocês a colocar um freio nesse tipo de aplicação superficial de Gálatas, eu realmente ficaria muito feliz, né? Inclusive, eu não tenho medo algum da carta aos Gálatas. Eu me lembro quando eu me tornei adventista, muitas pessoas diziam assim, você tem que ler a carta aos Gálatas, porque aí você vai deixar de ser adventista. E olha, eu já leio a carta aos Gálatas há muito tempo, adoro essa carta, acho essa carta extraordinária e não vejo nela nenhum anti-adventismo, porque vejo nessa carta uma manifestação da verdade, da graça do Evangelho, na qual eu e os adventistas creem, né? Ou pelo menos eu e os adventistas com um mínimo de conhecimento e consciência evangélica no sentido do Evangelho, né? Não das seitas evangélicas, né? Só para devolver os favores aí das nomenclaturas. Então, né, o Frank Tillman diz, ainda que Paulo não diga isso, essa identificação da vida sob a lei mosaica como escravidão significa que enquanto a lei vigora, as pessoas estão no pecado e a penalidade é a morte e o exílio. Veja, não é por aí, até porque a lei mosaica em muitos aspectos ainda vigora, tá bom? E também é verdade que a gente ainda é pecador. Então, tipo, precisa tomar um pouco de cuidado com essa mentalidade do tipo, a lei vigorava, agora não vigora mais. Então, antes a lei dizia que tal coisa é pecado, agora tal coisa não é mais pecado. Porque você pode querer aplicar isso a meia dúzia de aspectos que você acha inofensivos, né, nessa aplicação estúpida. Ah, não precisa mais guardar o sábado, porque antes tinha essa lei, agora não tem mais. Ó, não precisa mais circuncidar, porque antes tinha essa lei, agora não tem mais. Ó, pode comer carne de porco, porque antes tinha essa lei, agora não tem mais. E qual é o argumento que você vai usar quando o cara dizer, ah, eu vou transar com a mulher do próximo, porque antes tinha essa lei, agora não tem mais? Você vai dizer o que para ele? Não, é porque não é bem assim, porque o Novo Testamento não diz isso. Então diz para mim onde que o Novo Testamento diz
não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então não está escrito lá, pode fazer. Então vamos lá, adorar a imagem, dar culto à imagem, etc. Não pode fazer isso? Se não puder fazer isso, irmão, aí a sua aplicação tá bem defasada, né? A lógica mandou um abraço para vocês, né? E, inclusive é engraçado, né? Esse povo com essa veia anti-adventista, evangélica, etc., às vezes de vez em quando gostam de se colocar assim naquele ponto da superioridade, né? De dizer, ó, os coitados dos adventistas aí, escravos da lei, enquanto nós somos maiores, né? Libertos, e temos a liberdade. E a liberdade é fazer o que Deus mandou não fazer, né? Ai, caramba, a gente ri para não chorar, não é para de alguma forma denegrir ninguém, nenhuma tradição, nenhum movimento, mas essas questões são meio complicadas, sabe? Então a gente precisa refletir com isso aqui com absoluta tranquilidade e calma, né? A gente está só no começo da discussão. E aí, terceiro ponto, terceiro aspecto da lei mosaica, que supostamente Paulo vai usar para, né, mostrar para os Gálatas que eles estão indo num caminho ruim. E aí ele diz assim, em terceiro lugar, a lei mosaica era temporária, devia vigorar só até que Deus cumprisse a promessa feita a Abraão. Esse é o ponto mais importante que Paulo afirmou sobre a lei mosaica, e ele o destaca com frequência. A lei vigia, segundo ele, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. Gálatas 3,19. A fim de que a promessa fosse dada aos que creem, Gálatas 3,22, até que a fé que haveria de vir fosse manifesta, Gálatas 3,23, até a plenitude do tempo, Gálatas 4, verso 4. A aliança mosaica, portanto, não era uma aliança eterna, mas um passo temporário em direção ao ato divino culminante da redenção. Opa, vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Vamos lá. Primeiro que o Frank Tillman diz que Paulo ele enfatiza essa questão de que a lei ela tem um prazo de validade até o momento em que Cristo vem, morre, ressuscita e tudo mais, e a partir desta morte e ressurreição de Cristo, a lei já não vigora. Mudou a era, mudou o tempo, mudou o mundo, né? E deixa eu ser muito sincero e claro com vocês. Isso é absolutamente verdadeiro. Ainda que não em todas as implicações e não em todas as aplicações que possa se fazer dentro desse sentido. Então, pensa o seguinte. A lei mosaica era temporária e deveria vigorar até que Deus cumprisse a promessa feita a Abraão. Pensa bem. Já se cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão? Isso é uma questão um pouco complexa. Veja por exemplo, Abraão já tem tantos filhos quanto as estrelas do céu? Talvez você possa dizer que sim, isso já se cumpriu. Mas pense na seguinte perspectiva. Pense que ainda existam pela frente, antes de Cristo voltar, 500 anos de história, onde nascerão bilhões de seres humanos. E dentre esses bilhões de seres humanos, muitos virão à fé em Cristo. Esses também serão filhos de Abraão, correto? Então, da perspectiva desses 500 anos futuros, aquilo que Deus prometeu lá atrás para Abraão, que ele teria filhos como as estrelas do céu, etc., ainda não se cumpriu assim, em última instância, em tudo aquilo que Deus prometeu. Ainda falta 500 anos para frente para se cumprir. Então veja bem, se o argumento de Paulo é que a lei mosaica vigora até Deus cumprir a sua promessa a Abraão, veja que parece que a lei mosaica ainda está vigorando, né? Até que se cumpra lá na frente a promessa. É óbvio que não é isso que o Frank Tillman quer dizer, e o que ele quer dizer faz sentido e é verdadeiro, mas em qual ponto? É extremamente importante a gente entender que na mentalidade de Paulo, dos escritores do Novo Testamento, a vida, morte e ressurreição de Cristo é o cumprimento culminante do que o Antigo Testamento prometeu
na figura do Messias. Jesus é o Messias. O israelita, porém, não tinha com toda clareza essa dinâmica temporal da vinda do Messias em dois momentos separados. A primeira vinda como servo sofredor, que morre e vence a morte, e a segunda vinda como rei, que aí de fato vai cumprir todos lá as imagens de ser o rei sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, no reino eterno que nunca será destruído. Beleza? Agora, esse momento em que a gente vive, que é um momento de tensão escatológica, em que o reino de Deus já veio, mas ainda não veio, ele começa a ter um pouco dessas complexidades. Porque, veja bem, Deus já cumpriu a promessa que fez a Abraão? Já, mas ainda não. Já cumpriu, porque Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, o evangelho é realidade, o gentil é justificado pela fé. Então a família de Abraão está expandida, está gigantesca, está enorme, contando com bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, muito além, toda a história humana, muito além do que o Abraão podia sonhar quando a mulher dele não podia ter um filho. Antes dele ter um filho com a serva. Entende? Então tudo isso, ok, já é realidade. Mas ainda não é realidade em última instância. Então perceba o seguinte, usando a própria retórica do Frank Tillman. A lei mosaica, ela já foi cumprida e, portanto, abolida em muitos aspectos, mas ainda não em todos os aspectos. E, naturalmente, identificar em quais aspectos a lei passou e em quais aspectos a lei não passou, de fato, é a tarefa mais complexa da teologia cristã. Então, por exemplo, crer que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel não passou e acho que nunca vai passar. Mas e aí, a guarda do sábado, passou ou não passou? Mais cedo ou mais tarde, o cristianismo está fadado a estar dividido em relação às implicações e às aplicações e os sentidos desse tipo de coisa. Então, de fato, a treta é gigantesca e infinita, mas o importante de entender é que o que Paulo fala faz todo sentido, mas pode e frequentemente é mal aplicado. Pode ser e frequentemente é mal aplicado. Tá? Inclusive, não só, por exemplo, eu como adventista, se você aplicar aqui agora não é mais para guardar o sábado, você está fazendo uma má aplicação. Não vou nem entrar nesse mérito. Se você disser que Deus não se importa com todos os pecados sexuais, porque agora a lei passou e somos os descendentes de Abraão pela fé, você está fazendo uma má aplicação. Você está justificando não o pecador, mas o pecado. Você está não simplesmente combatendo uma justificação por obras, mas você está impondo o pecado como condição de quem crê em algum tipo de graça e fé, que inclusive se torna uma graça e uma fé meramente teóricas, que fazem com que o próprio diabo que crê em Deus talvez mereça a justificação pela fé, né? Que não é o caso, né? Então, precisa ir com calma com essas coisas, tá? Precisa ir com bastante calma e bastante tranquilidade. E outra coisa, que a aliança mosaica não fosse eterna, mas prefigurava uma redenção culminante no futuro, e essa redenção culminante é Cristo, e aí a carta aos Hebreus é extraordinária nesse ponto, né, tendo obtido redenção eterna, é óbvio. Então, todo aquele sistema de sacrifício apontava para o sacrifício, o Cordeiro, Deus feito homem que morre pela humanidade. Extraordinário. A partir disto realizado, está consumado, de fato não há sentido nenhum em permanecermos de alguma forma escravizados ou ainda obrigados a realizar sacrifícios de animais no Templo de Jerusalém, que nem existe mais, né? Inclusive é bem interessante, né, que poucos anos e décadas depois da morte de Cristo, destrói-se o templo e não tem outro, né, para você fazer os rituais, o sacrifício. Então, é ou por Cristo ou não tem. Interessante. Ok. O Frank Tillman fala bastante coisa ainda, eu não estou com pressa, eu vou ler tudo aqui ainda, faltam uns 4, 5 parágrafos. Eu estou sendo lento
porque creio que isso tudo é muito importante, mas se você tem tempo de ver tudo ou não, você tem que dividir em 2, 3 vezes para ver, aí é uma questão particular sua. Eu tenho suco para beber para molhar a garganta, para continuar falando, então vamos continuar, né? Mas faz todo sentido essa ideia de que existe uma redenção futura, e a partir desta redenção, muitos sentidos da lei mosaica se tornam obsoletos, né? Disso não tem nenhum problema. O problema é quando se aplica isso a outras coisas que talvez não sejam obsoletas. E claro, discutir o que é obsoleto ou não é a grande treta. Ok, aí o Frank Tillman continua. Quando a lei teve seus propósitos cumpridos, Deus enviou seu Filho Jesus para resgatar seu povo da presente era perversa mediante a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo foi capaz de realizar isso porque a maldição decorrente da lei para o povo de Deus desobediente foi derramada sobre Cristo quando ele morreu na cruz. Esse acontecimento dividiu o tempo em 2 eras. Antes da cruz, o povo de Deus vivia em uma era dominada pela escravidão da lei mosaica, e depois da cruz, o povo de Deus passou a viver em uma era escatológica, quando a maldição da lei foi removida de sobre eles, e eles foram redimidos da escravidão sob a justa penalidade do pecado. Todo o que ouve a mensagem do Cristo crucificado e crê que sua morte solucionou o problema da maldição da lei, recebe o Espírito de Deus, prometido pelos profetas, e está incluído entre o povo de Deus escatologicamente restaurado. Então quem crê que Cristo resolveu o problema, né, da maldição da lei, faz parte do povo de Deus escatologicamente restaurado, e é isso, e acabou. Né? Recebeu o Espírito de Deus e tal, e beleza. Olha que simples, né? Porque antes vivia na escravidão da lei, que inclusive na minha percepção, é uma afronta à natureza da lei, sinceramente. O que se pode dizer da escravidão da lei, vamos pensar assim, é unicamente o que? A escravidão de quem mal aplica a lei, buscando uma justificação que a lei nunca intentou oferecer, fazendo uma leitura legalista da relação com Deus, isento da graça que está presente na própria lei, e que busca justificação própria e etc. Acho que quem tem posturas desse tipo em relação à lei, de fato vive na escravidão da lei. Mas isso não tem que ver com a lei em si. A lei é a lei da liberdade, é a lei que revela a vontade de Deus. E agora existe então uma era escatológica e a maldição da lei foi removida. Agora veja bem, como que a maldição da lei pode ser removida se o pecado não foi removido? Porque agora pecado não é pecado, então agora o cristão mente, rouba, adultera, vê pornografia, mata, transgride o sábado, desonra pai e mãe, cobiça, adora ídolos e faz o que quiser, mas não está mais sob a maldição da lei, porque agora simplesmente crê que Cristo resolveu o problema e agora está incluído entre o povo de Deus escatologicamente, entre aspas, restaurado. Restaurado, pero no mucho, né? Restaurado, mas ainda transgressor da lei. Então, como que é essa restauração, sabe? É meio um pouco complicado você trabalhar essas questões. É bem verdade que existe uma mensagem cristã que é muito interessante, que diz assim: se você vive em amor ao próximo, alegrias, assim, tipo uma comunhão feliz com Deus, obediente, onde você ouve a sua voz, ou você é guiado pelo Espírito e etc., não existe lei, né? Tipo assim, vamos lá, você está super feliz com Deus em Cristo pela redenção, pela graça, mas você não corta o cabelo de acordo com o que o judeu tinha que cortar, de acordo com a lei em Deuteronômio. É bem verdade que se você comparar esses dois tipos de coisa, é bem verdade que a vida cristã é muito maior, melhor, mais livre do que o cumprimento do regulamentozinho do Deuteronômio. Beleza. O problema é quando você começa a usar essa retórica toda, que eu tenho alegria, eu tenho graça, eu tenho paz, eu tenho espírito, a pornografia, a mentira, e a transgressão do sábado, e vamos atrás de dinheiro, e que se exploda. Esse é o problema, né? Você utiliza uma retórica que é direcionada para explicar o quanto o cristianismo é maior e melhor, para torná-lo menor e pior.
inclusive talvez menor e pior que o próprio judaísmo herético, certo? O judaísmo herético é melhor que o cristianismo que diz que adora a Deus, mas serve o diabo. Essa é a minha percepção, tá bom? Por isso tem que tomar cuidado, né, com a questão de uma forma geral aqui. Aí o Frank Tillman continua dizendo assim: o ouvir, a fé e a obra do Espírito tiveram um lugar entre os gentios à parte da aceitação da lei mosaica. Gálatas 3, versos 1 a 5. Mostrando que a fé e não a lei mosaica é o princípio normativo do povo de Deus. A fé em Deus como base para o relacionamento com Ele não deveria gerar nenhuma surpresa, pelo fato de Abraão ter demonstrado que Deus sempre operou dessa forma. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3, verso 6. O fato dos gentios ingressarem no povo de Deus apenas mediante a fé também deveria ser esperado, pois a Escritura anunciou essas boas novas de antemão a Abraão, quando disse: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Portanto, a fé dos gentios no Evangelho representa o cumprimento final das promessas de Deus a Abraão. Gálatas 3, versos 6 a 9. Já falei que discordo que isso seja cumprimento final. Inclusive, Paulo vai argumentar em Romanos 11 que o quê? Que até que chegue a plenitude dos gentios, aí todo Israel se converte, né? Todo Israel entre aspas, e aí vem o quê? Vem em volta de Jesus, ressurreição entre os mortos e vida eterna. Então, enquanto a vida eterna não chega, não chegou a plenitude dos gentios. Então não pode dizer que a promessa de Deus a Abraão já se cumpriu de forma final, tá? E o que mais? Olha que coisa interessante. A fé em Deus é a base, a lei não. Mas veja bem, quando eu abro a Bíblia aqui em Deuteronômio, aqui em Levítico, aqui em Números, aqui em Êxodo, e eu leio alguma coisa do tipo: assim diz o Senhor, faça tal coisa ou não faça tal coisa, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, e vai lá dizer que Deus é o único Deus, e atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos. Não tem que ter fé nisso aqui? Você abre a Bíblia aqui, lembra-te do dia de sábado, não tem que ter fé nisso aqui? Seja circuncidado, não tem que ter fé nisso aqui? Percebe que essa coisa de ter fé em Deus, não, o padrão é a fé, não é a lei. Não foi Deus que deu a lei? Então, em tese, tendo fé em Deus, não tem que se cumprir a lei? E aí você percebe o quanto que esse assunto é complicado, porque mais cedo ou mais tarde aspectos da lei se tornarão obsoletos em função do sistema expiatório, da própria, entre aspas, evolução da humanidade, onde a gente já não é mais um povo no deserto, e zilhões de questões em torno de zilhões de questões. Mas mais cedo ou mais tarde, se é importante ter fé em Deus, Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. E Deus mandou circuncidar, e ele circuncidou. E Deus mandou ele crer que ele ia ter um filho de Sara, e ele creu. E Deus mandou ele ordenar a sua casa, ele ordenou a sua casa. Deus mandou ele sair da sua terra e ir para outro lugar, ele saiu da sua terra e foi para outro lugar. E mais cedo ou mais tarde, o crer em Deus vai implicar em fazer o que ele manda. Então Deus mandou a família de Abraão ir para o Egito, e desceram para o Egito, depois saíram de lá de escravos, e deu a lei, deu o santuário, e tem que oferecer o cordeiro. E você tem que ter fé em tudo isso, você tem que ter fé em Deus que revelou tudo isso, certo? Então qual que é essa antítese absoluta entre lei e fé, e ou é pela lei ou é pela fé? Claro, se você for um judeu que nega Cristo e dizer que você não precisa dar fé porque você tem a lei, aí Paulo vai dar no meio. E se você estiver na metade do caminho, Paulo vai dizer o quanto isso é perigoso. Isso é a carta aos Gálatas, ok? Porque ao você tentar, de alguma forma, justificar o caminho da lei, você abre espaço para quem nega a Cristo e você mesmo se coloca em confronto com Cristo. E aí dentro desse ponto cai a graça. Isso é perigosíssimo, tá bom? Então, dentro desse ponto, os alertas de Paulo todo fazem sentido, ainda que não tenham por implicação isso que esses evangélicos, de uma forma geral, na história da igreja e até hoje, enxergam, né, na carta aos Gálatas, tá bom? Que mais? Aí, último parágrafo, finalmente. Todavia, ao retornar à era da lei mosaica, não, aliás, desculpa, tem um parágrafo antes do último.
O modo pelo qual a Escritura descreve as promessas feitas a Abraão serve de confirmação. A Escritura diz que as promessas foram feitas a Abraão ao seu descendente. Cristo é o descendente, e os que pertencem a Cristo também são descendência, e herdeiros segundo a promessa. Pelo fato de as pessoas pertencerem a Cristo exclusivamente por meio da fé, qualquer um pode ser da semente de Abraão. Muito engraçado o calvinista com essas conversas, né? Qualquer um é o quê? Alguns judeus e alguns gentios, não todos os judeus ou todos os gentios. Então o Frank Tillman não deveria dizer que qualquer um pode pertencer a Cristo. Qualquer predestinado pertencerá a Cristo, seja judeu, gentio, homem, mulher, escravo, liberto, seja o que for. Mas não qualquer um pode pertencer a Cristo. Porque quem não foi predestinado não pode pertencer a Cristo, porque supostamente Cristo não morreu, a quem Deus não ama e não quer salvar. Seria difícil terminar aqui nesse momento sem falar aquilo que a gente fala 1000 vezes contra o calvinismo, né? Então o calvinismo fica se pintando de leitura ortodoxa de Gálatas e no final das contas é uma baita de uma heresia, né? E vai tentando vir com essa conversa em que qualquer um pode pertencer a Cristo. Não é verdade segundo o entendimento calvinista. É verdade no meu entendimento, arminiano adventista. Aí beleza. Qualquer um que crer pertence a Cristo, né? Mas Deus não faz a acepção de pessoas, Deus não impede ninguém de crer, Deus não quer o mal de ninguém, Deus não quer a perdição de ninguém, pelo contrário, Deus quer que todos sejam salvos, cheguem ao arrependimento e tudo mais. E aí, finalmente, o último parágrafo, o Tillman diz assim: todavia, ao retornar à era da lei mosaica, os Gálatas e seus mestres deram início a uma tentativa infrutífera de nadar contra a corrente da história da salvação. Eles negam o óbvio, que o fato de Deus ter incluído os gentios entre seu povo mediante a fé em Cristo é o cumprimento da promessa de abençoar os gentios por meio de Abraão. E em vez disso afirmaram que a herança de Abraão só poderia ser concretizada pela lei, e portanto exclusivamente por meio dos gentios e dos prosélitos. Ao reintroduzir a lei, eles voltam no tempo, ao período da maldição da lei, e decidiram viver debaixo dessa maldição em lugar da solução divina escatologicamente provida para esse problema. Eles preferiram a vida tutelada à vida adulta, a vida sujeita a guardiões e administradores, a vida do filho crescido que toma posse da herança. Optaram pela vida de uma Jerusalém escrava e terrena, a vida escatológica da Jerusalém celestial. Para os Gálatas, tal vida não é melhor do que a vida sobre as práticas idolátricas do paganismo, que haviam abandonado. Regredir até a lei mosaica é, em suma, abandonar a Deus e ser separado de Cristo. Frank Tillman, e aí, você concorda ou discorda? Eu concordo com muita coisa que ele diz aqui nesse parágrafo, mas eu sempre gosto de destacar o perigo dessa retórica. Regredir até a lei mosaica é abandonar Deus e ser separado de Cristo. A lei mosaica não foi Deus e Cristo que a concederam? E o que é regredir à lei judaica? Aliás, a lei mosaica. Então, por exemplo, se de fato regredir a circuncisão a tal ponto de prescindir de Cristo, porque com a circuncisão está garantido que eu sou parte do povo de Deus e serei salvo, de fato eu concordo. Isso aí é abandonar Deus e ser separado de Cristo. Especialmente se você conhece a mensagem de Cristo, né? Entretanto, vamos pensar assim, os Gálatas não tinham muita educação bíblica, inclusive por isso estavam dando atenção aos judaizantes. Regredir a lei para aprender não seria ser separado de Deus ou de Cristo. Inclusive o próprio Paulo aqui em Gálatas não está ensinando eles a respeito de Moisés, de Abraão, não está regredindo a lei? E não está sendo separado de Deus ou de Cristo. Então precisa tomar um pouco de cuidado com as retóricas, mas eu concordo. Muitos judaizantes, na tentativa de preservar as tradições judaicas e as compreensões judaicas, estavam abrindo espaço para uma interpretação na qual bastava ser membro do povo judeu para ser salvo e podia-se prescindir de Cristo. Talvez era isso que os judaizantes não conseguiam entender na sua retórica e que era tão perigoso para a fé dos Gálatas.
Se ser circuncidado garante que você é da família de Abraão, não precisa ter fé. Corta o pinto e está resolvido. Agora veja, antes de cortar o pinto e ser circuncidado, Abraão creu. Se você quer ser filho dele, você tem que crer. Naturalmente, Paulo, em outras cartas, além de Gálatas, vai desenvolver um pouco dessas questões todas, né? Vai falar que Deus é Deus também dos gentios, vai falar de um monte de questões interessantes, especialmente em Romanos. Existem paralelos muito legais entre Gálatas e Romanos, mas precisa tomar um pouco de cuidado com a retórica do Frank Tillman aqui. Mas sim, se você tentar de alguma forma acrescentar a fé em Cristo, qualquer tipo de lei como necessário para complementar o que Cristo fez, porque Cristo não fez corretamente, você de fato está no caminho totalmente errado. Agora, se você acrescentar a lei para entender o que é pecado para não fazer aquilo pelo que Cristo morreu e para que você possa ter uma nova vida em Cristo e pela fé em Cristo, naturalmente esse não é o caminho errado. Você é um adúltero, você foi salvo pela fé. Aí você volta no Antigo Testamento, lê, não adulterarás e percebe, opa, Jesus morreu por mim por causa disso. Então a minha nova vida em fé em Cristo deve me tornar o homem não adúltero. Isso não quer dizer que é simples a gente vencer os impulsos carnais, a experiência que a gente tem com o sexo no nosso coração, nas nossas lembranças, nas nossas práticas em relação à mulherada aí, sei lá, os homens por aí. Mas mais cedo ou mais tarde é necessário, porque a nova vida é a vida de quem tem o pecado perdoado. Quem tem o pecado perdoado precisa entender que deve morrer para o pecado. A gente não morre para o pecado de forma absoluta, a gente não é perfeito e sem pecado, mas deve haver transformação, mudança de vida, novo nascimento. E dentro desses aspectos todos, a lei ainda permanece tendo o seu lugar, vamos pensar assim. A lei ainda condena o pecado do adultério. Então, dentro desse ponto, enquanto Cristo não volta e a gente está livre da própria natureza do pecado sexual e de tudo mais, a gente precisa da lei para nos conduzir ao próprio Cristo, para nos perdoar, e o perdão vai nos conduzir ao que é uma vida nova em obediência à lei mosaica, e não, se você tentar obedecer isso, é uma escravidão, porque você vai se negar Deus e negar Cristo. Essa é uma retórica ridícula, o antinomismo é ridículo. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.